Olá, pessoal! E aí, galera do terceiro ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. Para a gente dar continuidade aqui nos nossos estudos de filosofia, beleza? Pegue aí o seu material, tá? Pegue seu livro, página 38, ok? Pegue seu livro aí, página 38. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Uma reflexão a respeito do ser humano, né? De algumas coisas que envolvem aí esse ser humano, na aula número 11, com o título Indivíduo e Sociedade. Lembrando, só para recordar aqui, que na aula passada nós também tratamos algumas coisas relacionadas a esse indivíduo que diz respeito aos direitos humanos e sociais, né? E aí nós vimos várias características do que seria considerado esses direitos, desde lá dos ideais iluministas que influenciaram a Revolução Francesa, etc., com a possibilidade de garantias e direitos individuais. Aí no final do capítulo, lá na aula 10, né, nós citamos aí a filósofa Hannah Arendt também, o seu pensamento a respeito disso, né? Defende a ideia que tem que tomar muito cuidado a respeito desses direitos humanos, porque às vezes parecem mais garantias de direitos individuais, né? Alguns ficam de fora e assim por diante. E precisaria garantir ao indivíduo o direito a ter direito, né? Mas isso não, essa reflexão a respeito dos direitos humanos, né? Nós não vamos continuar essa reflexão agora, mas é importante levar em consideração o aspecto do indivíduo, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Indivíduo e sociedade. Para refletir sobre esse tema, é necessário levantarmos alguns questionamentos. Eu coloquei aqui no nosso slide duas perguntinhas que, inclusive, tem lá no seu livro também. Qual é a relação entre o indivíduo e a sociedade? Né? Que relação que ele estabelece com aquilo que se chama sociedade? É possível viver fora da sociedade? Né? Então, são dois questionamentos aí que, a partir dessas provocações, nós vamos buscar algumas respostas com base em alguns pensadores que nós veremos na nossa aula, inclusive dois sociólogos que você com certeza já estudou nas aulas de sociologia. Beleza? Vamos para frente então. Deixa eu mudar o slide aqui. Vamos diminuir a imagem para ocupar menos espaço aqui. Maravilha. A respeito daquela pergunta, né, com a relação que existe entre indivíduo e sociedade, né, e é possível, né, viver fora aí da sociedade, dois pontos de vista aparecem como potenciais respostas a esse tipo de pergunta, tá? Essas duas perguntinhas aí. Nós vamos ver. O primeiro remete ao papel das instituições. O que é isso, professor? Nós vivemos numa sociedade, né? Estamos aí envolvidos, e nós também estamos nos relacionando nessa sociedade por meio de instituições. Quais instituições que nós podemos perceber aí? Bom, a grosso modo, temos aí família, escolas, as igrejas, segurança social, polícia, os órgãos públicos, saúde, cultura, etc. É o sistema jurídico, uma série de instituições que existem na sociedade, né? E que permeia a nossa relação social aí. Ou seja, os indivíduos se relacionam por meio de instituições que eles mesmos criaram para organizar, aí, no caso, a sociedade. Tá? Então, a nossa relação no meio social se dá por meio, tá? Esse é um dos primeiros pontos de tentativa de resposta, tá? Aquelas duas perguntinhas, tá? Que o indivíduo se relaciona no meio social por intermédio das instituições que nós criamos e que organiza a nossa vida em sociedade. O primeiro sociólogo que aparece aí, Émile Durkheim, que você já estudou em sociologia, tenho certeza, sociólogo francês, atribuía maior importância à sociedade que ao indivíduo. Tá? Então, Durkheim parte do princípio de que a sociedade, tá, o coletivo organizado, tem mais importância do que o indivíduo em si. Por quê? Pois esse coletivo organizado determina as ações dos indivíduos que pertencem ao grupo. É como se fosse assim, um grupo organizado, uma instituição organizada, acaba por determinar e elaborar
algumas formas de ações do indivíduo que pertence a esse grupo. Se a gente for analisar lá, por exemplo, a família ou escola, tem nesse grupo, nessa instituição chamada família, nesse coletivo organizado, tá? Tem normas, tem regras que determinam o modo de ser desse indivíduo dentro do grupo. Tranquilos? Continuando. Durkheim, então, defendia a ideia de que o homem permaneceria selvagem se não aprendesse os costumes e a moral da sociedade. Ou seja, se nós não absorvêssemos, né, esses costumes, as normas morais, comportamentos aí, da sociedade, nós viveríamos como selvagens. Continuando. Dessa forma, o processo de socialização faz com que os fatos sociais engendrem no indivíduo, né, atitudes, inclusive orientando o que ele deve pensar, como deve sentir e como se comportar. Então, vivendo no meio social, por intermédio das instituições que a gente, pelo fato de estar em sociedade, acabou criando, tá? Nós absorvemos comportamentos, tá? Agimos, até a nossa forma de pensar está condicionada à realidade institucional na qual estamos inseridos. Porque a sociedade traz para a gente alguns princípios que a gente vai absorvendo e vai vivendo conforme isso aí. O ponto de partida é a ideia de que o indivíduo precisa de ajuda, porque ele sozinho não é nada, segundo o sociólogo. Tá? Ele precisa de ajuda. E quem é que vai dar esse amparo, essa ajuda ao indivíduo? São justamente as instituições. Que é justamente numa instituição ou nas instituições que o indivíduo vai encontrar segurança, né, para as suas ações. Então, as instituições, tá, vão garantir ao indivíduo um amparo, uma segurança e uma ajuda, porque ele sozinho não é capaz de se garantir enquanto ser. Tudo bem? Por outro lado, vamos ver um outro ponto de vista a respeito do mesmo tema. Outro ponto de vista parte do princípio de que a ideia de sociedade é apenas uma abstração, tá? É apenas uma ideia. Por quê? Porque na realidade cotidiana, a sociedade não faz nada, não age. Na verdade, quem age, quem pratica a ação, são os indivíduos, porque a sociedade seria apenas uma nomenclatura usada para representar um coletivo, um conjunto de pessoas. Tranquilos? Mesmo em grandes grupos, né, pode-se perceber que as ações praticadas ali, num grupo, ainda que seja grande, não é, friamente falando, da sociedade ou do grupo, mas sim do indivíduo. Então, a ideia de sociedade, a partir de agora, desse pensamento, é uma ideia de que é uma nomenclatura, tá, para designar alguma coisa, para designar um grupo, um conjunto. Então, a sociedade em si não existe. O que existe, na verdade, é o indivíduo que está junto com outros indivíduos. Tranquilos? Porque a ação praticada não é pela sociedade, é pelo indivíduo. Essas ideias vão ser aí fundamentadas, especialmente pelo sociólogo Max Weber, que você também já estudou em sociologia, que priorizava as ações individuais. Em contrapartida, lembra que nós acabamos de falar de Durkheim? Priorizava o coletivo, a sociedade. Aqui, Weber vai garantir, ou vai partir do princípio, que deve-se priorizar as ações individuais, por considerar que elas têm um aspecto universal. Logo, também são ações sociais. Porque é por meio da individualidade que revela-se o conjunto no qual o indivíduo está inserido. E cada ação do indivíduo, né, tem aí algumas características próprias, segundo Weber. Vamos lá, então. A ação do indivíduo, ou seja, a ação individual, é dividida em 4 tipos. Tá? Nós selecionamos aí. A ação do tipo instrumental, que visa um fim prático. Aí tem um exemplo. O arquiteto projeta uma casa. Tá? A ação é usada de forma instrumental para alcançar um fim. Tranquilos? Uma outra característica, a ação racional, relacionada a valor, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Sonegar impostos. Por exemplo, o indivíduo, ele vive em sociedade, né?
ele honra os seus compromissos, etc. Isso leva em conta valor, princípio que ele acredita, mas é uma ação de cunho racional. Um outro aspecto do tipo de ação do indivíduo, afetiva, que é permeada por um aspecto emocional. A pessoa resolve ajudar um idoso a atravessar a rua. Envolve emocional, porque ela observa uma situação e toma uma atitude de forma afetiva. E, por fim, o quarto momento aí, a característica tradicional. Tá? A ação de cunho tradicional, que a gente vai aprendendo e aparece aí, que é ditada mais pelo hábito que a gente tem vivendo na sociedade. Por exemplo, o hábito de comemorar aniversário. Né? É algo tradicional? É, porque tem família, ou tem indivíduo, tem pessoas que não é irrelevante a comemoração de um aniversário. Para outros, já é algo inimaginável se não comemorar o próprio aniversário. Beleza? Assim, para Weber, é importante observar as intenções e motivações, tá? Das ações que nós vimos aqui, esses 4 tipos. É importante observar essas intenções e motivações das ações dos indivíduos, pois justamente essas intenções e motivações é que refletem um pensamento social. Tá? Então, para Weber, o indivíduo é mais importante do que o aspecto social, porque, segundo ele, a sociedade seria apenas um modo de designar um conjunto de indivíduo que está ali. Agora, as ações praticadas são individuais, tá? Ainda que esteja num grupo considerado como grande, um grupo numeroso. Beleza? Vamos para frente. Indivíduo e sociedade agora, a partir do pensamento sociólogo alemão Norbert Elias. Tá? Diferentemente dos outros pensadores que nós vimos anteriormente, tá? Norbert Elias vai trazer uma reflexão um pouco diferente. Nós vimos anteriormente, de um lado, Durkheim fala a prioridade da sociedade, né, do coletivo, Weber fala da prioridade pelo indivíduo. Agora, esse pensador aí, sociólogo, vai tentar fazer uma mescla dessas duas coisas. Por quê? Segundo ele, não existe sociedade sem indivíduos e nem indivíduos sem sociedade. O indivíduo é um conjunto das suas relações, ou seja, um ser social. É impensável, tá, a gente querer refletir sobre um indivíduo desconectado de uma realidade social. Ao mesmo tempo que é impossível também refletirmos sobre uma sociedade desconectada do aspecto individual de cada ser. Tranquilos? Para demonstrar essa afirmação, Elias retoma o exemplo de Aristóteles sobre a casa. Que exemplo é esse? Vamos lá. Não é possível compreender uma casa, o todo, considerando somente as partes individuais, as pedras. Eu substituiria aqui a palavra pedras, no caso aqui, por tijolos. Vamos usar tijolos que a gente usa aí na construção, tá? É impossível, não é possível, no caso, compreender o todo, que é a casa, considerando apenas as partes individuais. Tranquilo? Por quê? Porque a casa, todo, é muito mais do que as partes individuais. Vamos trocar esse todo por sociedade aqui. Tá? A sociedade é muito maior do que cada um dos indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, aqui no caso, do mesmo modo, a pedra, como parte isolada, não informa nada sobre a casa. Assim como um indivíduo isolado não traz nenhuma informação sobre a sociedade. Vamos lá, então. Eu tenho a casa. Eu não posso, é impossível compreender uma casa considerando apenas um elemento que compõe essa casa. Do mesmo modo, se eu analisar só esse elemento, eu olho só para o tijolo, no caso, eu não tenho a possibilidade de entender aquilo como casa. Por quê? Tanto a casa, no caso, depende da relação aí do conjunto das pedras, como também, para eu compreender essa ideia de casa, tá? A pedra isolada não me traria a ideia de casa. Tranquilos? Então, o indivíduo não dá para ser compreendido, segundo Elias,
de maneira isolada de um contexto social. Ao mesmo passo que eu não consigo analisar a sociedade sem levar em consideração os aspectos individuais do ser. Tem que levar um conjunto de todo. Sob essa lógica, o que caracteriza os indivíduos na sociedade são as relações, tá? Tensões, conflitos, períodos de paz, de guerra, de crise, de abundância. Vivências que compõem uma totalidade mais complexa. Ou seja, são as vivências que nós temos no meio que compõem, né, essa totalidade mais complexa que pode ser compreendida como sociedade. E para concluir a nossa reflexão a respeito do indivíduo e sociedade, nós vamos trazer agora uma reflexão aí sobre sociedade enquanto luta de classes. Tá? Galera, guardou no coração isso aqui. Falou em luta de classes, nós temos que levar em conta o pensamento de Karl Marx. Tranquilos? Tá? Então vamos ver aqui como que esse pensador, né, aborda essa ideia de sociedade enquanto luta de classes. Tá? Primeiro, para Marx, os conceitos de sociedade e de indivíduos elaborados pelos pensadores de sua época eram geralmente compreendidos do ponto de vista do interesse da classe burguesa, ou seja, da burguesia. A ideia de sociedade, a ideia de indivíduo, segundo Karl Marx, geralmente, na sua época, os pensadores discutiram sobre isso, mas abordando do ponto de vista da sociedade burguesa. E esse conceito, né, o conceito de sociedade em si, segundo Karl Marx, por si só, nada mais traz do que uma ideia de luta de classes. Tá? A ideia de conceito de sociedade para Marx, falar em sociedade, especialmente a partir do momento que o capitalismo se instaurou como sistema legítimo que valida a política, a economia de alguma sociedade, falar em sociedade no espaço capitalista é dizer sobre luta de classes. Mas espera aí, onde surgiu essa luta? Né? O que motivou essa luta de classes? A resposta de Marx e Engels está especialmente numa obra, né, o escrito deles, o Manifesto do Partido Comunista, né, em que eles definiram a burguesia como sendo a classe dos capitalistas, proprietária dos meios de produção, que tem empregados, assalariados, ao passo que a outra classe seria a do proletário, a classe dos assalariados, que por não possuir nenhum meio, né, de produção, não possuir meios de produção, encontravam-se obrigados a vender a força de trabalho. Aqui nós vamos rapidamente refletir sobre essa ideia de força do trabalho. Para Karl Marx, na sociedade capitalista, pelo fato de que há essa divisão da classe burguesa, que detém o capital, né, e os meios de produção, e a classe proletária, que por não ter condições, né, não ter os meios de produção, acaba vendendo a força do trabalho e não participa do lucro. Ou seja, vai haver sempre, tá, uma classe que vai explorar e uma classe que será sempre explorada. Tá? Por isso esse conflito de luta de classes, segundo Karl Marx. Por que o proletário venderia sua força de trabalho? Para ele sobreviver. Por quê? Ele vende sua força de trabalho, é comprado essa força de trabalho, e a força do trabalho não é valorizada conforme aquilo que ele produz. O sujeito produz, sei lá, constrói, trabalha construindo, sei lá, casas, coisas parecidas, mas ele não tem uma casa para ele sobreviver, para ele viver, um teto, tá? Para ele ficar embaixo. Por outro lado, Marx parte do princípio que, para superar isso aí, ou seja, quando a sociedade conseguir superar, né, essas ideias do capitalismo que proporciona a luta de classes, né, naturalmente acabaria com a divisão de classes, né, a divisão social, e começaria, né, seria implantado, no caso, um sistema em que tudo seria comum de todos, né, no caso, o comunismo, igual para todos, sem classes. Então, essa ideia de pensar a sociedade, tá, partindo do pensamento de Marx, falou em sociedade, nós temos a luta de classe, porque nessa sociedade está instaurado um sistema capitalista. Segundo ele, o capitalismo leva a isso, luta de classe. De um lado, a classe burguesa, detentora dos meios de produção, por outro lado, o proletário, que tem apenas a força do trabalho. Beleza? Galerinha,
A gente encerra por aqui, tá? E como no final de cada aula, tá? Como é o nosso combinado, você fica convidado aí, então, a responder os exercícios da página 39 e 40, tá? Lembrando, o exercício 5, né, que é um exercício discursivo, dê bastante atenção a ele, que lá vai ter uma questão pedindo as diferenças das ideias de Durkheim e Max Weber, que nós citamos no início da nossa aula. Beleza? Um forte abraço, bons estudos, muita atenção, foco, energia, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.